É impossível não ser atraído pelas águas cristalinas, calmas e quentes, mas os corpos de água que você vai descobrir hoje não são nada parecidos com uma área de banho segura. Ondas com mais de 50 pés de altura, água mortalmente radioativa, água fervente. Prepare-se para descobrir os 10 corpos de água mais perigosos do mundo. Fique à vontade. Aqui vamos nós. Se você ficar tonto, não há necessidade de se aventurar na passagem do Drake. Localizada entre a ponta sul da América do Sul e a Península Antártica, esta passagem, que se estende do Cabo Horn até a ilha Livingston, é uma das áreas marítimas com as piores condições climáticas. Na verdade, a passagem Drake é temida até mesmo pelos marinheiros mais experientes, e com boas razões. Aqui, as ondas podem chegar a mais de 50 pés de altura. De fato, Felipe Rifo, chefe do Centro Meteorológico da Marinha do Chile em Punta Arenas, declarou que estas são algumas das águas mais tempestuosas do planeta. Considerado um dos lugares mais perigosos do mundo para a navegação marítima, a passagem do Drake é ainda o caminho mais curto para se chegar à Antártica vindo da América do Sul, com apenas 2 dias de navegação. Entretanto, os marinheiros que se aventuram nesta rota marítima sempre esperam uma travessia mais perigosa, até mesmo perigosa. É evidente que mesmo os mais céticos não hesitam em fazer uma pequena oração quando estão prestes a lançar âncora para a passagem Drake. O Lago Fervente, localizado na Ilha da Dominica, no Caribe, leva seu nome particularmente bem, e não sem razão. A temperatura deste lago fervente pode chegar a 95 graus. É o segundo maior ponto de ebulição do planeta, com um diâmetro de 60 metros. Localizada em uma zona vulcânica ativa, foi oficialmente descoberta em 1870 por 2 britânicos que estavam trabalhando na ilha na época. Com água cuja temperatura nunca cai abaixo de 82 graus Celsius, é difícil imaginar ir nadar até lá. E ainda assim, isso não impede algumas pessoas de se aventurarem por lá. De fato, há alguns anos, vários vídeos circulavam nas redes sociais mostrando pessoas nadando neste lago quando a água tinha esfriado. Após a publicação dessas imagens, o Escritório Dominica de Desastres Naturais reagiu dizendo que as pessoas devem parar esta atividade imediatamente, porque a água pode voltar ao seu estado de ebulição habitual, sem qualquer aviso. Por exemplo, um lago fervente poderia facilmente causar a morte ao nadar nele. Por esta mesma razão, o Escritório de Desastres Naturais e o Departamento Florestal do país acabaram decidindo fechar o acesso ao lago fervente. Afinal de contas, esta é uma paisagem que qualquer pessoa sensata só gostaria de ver de longe. E para nunca correr o risco de ferver neste perigoso lago, é hora de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E não perca nossos próximos vídeos. Entendeu? Vamos para o Rio Vermelho. O Rio Tinto, também chamado Rio Rojo, é para muitos considerado o lugar mais surrealista da Espanha. Localizado na Andaluzia, este rio com suas cores variadas, que vão do vermelho ao ocre e ao laranja, é bastante surpreendente. Ele deriva suas cores de uma atividade mineira que remonta a vários milhares de anos, mas também da presença de centenas de micro-organismos que se adaptaram a este ambiente extremamente ácido. Eles transformam enxofre e ferro em ácido sulfúrico e óxido de ferro. Isto leva as cores deste rio, bem como a sua acidificação. A acidez da água do Rio Tinto é tal que nenhum peixe ou batraquiano jamais conseguiu prosperar neste ambiente. É também por esta razão que o banho no Rio Tinto é hoje formalmente proibido. Nas montanhas do sul dos Urais, a Rússia é o lar do lago Karachay, com uma área de 0,5 km² e uma profundidade rasa. É, no entanto, um dos lagos mais perigosos do mundo. A razão é que ele é o lugar mais poluído do planeta. A culpa é de uma fábrica que, nos anos 50, armazenou seus resíduos radioativos no lago. Que boa ideia! Hoje, este lugar é tão prejudicial que o nível de radiação na área está bem acima da dose letal, que poderia matar um humano em 1 hora. Sim, este lago não faz você querer mergulhar seus pés nele, ou mesmo chegar perto dele. E por bons motivos. Cerca de 500 mil pessoas foram irradiadas em 1968 depois que ventos fortes varreram a área, liberando poeira radioativa ao mesmo tempo. Após este evento, as autoridades locais decidiram reagir. Assim, nos anos 80, cerca de 10 mil blocos de concreto foram colocados no fundo do lago. Isto é suposto para evitar que os sedimentos subam à superfície. Apesar disso, os efeitos desses resíduos radioativos sobre os habitantes do entorno ainda são significativos.
Se a beleza do Poço de Jacob é indiscutível, é, no entanto, um lugar extremamente perigoso. Localizado em Wimberley, no centro do Texas, Estados Unidos, este poço natural tem 3,7 metros de largura e desce verticalmente, um pouco mais de 9 metros. Mas o poço não para por aí. No fundo, há várias entradas que levam a uma série de cavernas submarinas. E é exatamente por isso que é melhor nunca mergulhar no Poço de Jacob. Na verdade, mergulhadores inexperientes não percebem quão profundo é o poço. Assim, quando eles ficam sem ar e querem voltar para cima, o caminho de volta muitas vezes acaba sendo mais longo do que o esperado. Além disso, por causa de sua arquitetura, é quase impossível manter um senso de direção para sair deste poço de água viva. Por exemplo, os locais ainda se lembram das 8 pessoas que morreram no Poço de Jacob entre 1964 e 1984. Ainda hoje, muitas crianças e adolescentes continuam a visitar esta joia mortal, oferecida pela natureza do Texas, apesar dos avisos na entrada do parque. Localizado na região de Arusha, na Tanzânia, o Lago Natron é, apesar de sua grande beleza, muito pouco acolhedor para nadar. É um lago salgado que às vezes chega a 60 graus Celsius. É também extremamente alcalino, quase tanto quanto o amoníaco. Sua natureza básica, ao contrário do ácido, deve-se às grandes quantidades de natron, uma mistura de soda e bicarbonato de sódio, contidas na água. Portanto, mesmo o menor contato com este lago é perigoso. Segundo Nick Brandt, um fotógrafo que visitou as margens do lago, a água é tão cáustica que inflige uma dor incrível ao menor corte. Ao visitar este lugar incomum, o fotógrafo ficou muito surpreso ao descobrir que os animais que se aproximavam dele se transformavam em estátuas de pedra. Sim, você ouviu bem. Alguns dos restos que ele fotografou são endurecidos pelo sal e preservados pela natron, que também é o ingrediente principal do processo de mumificação utilizado no Antigo Egito. No final, os animais parecem espetaculares. No entanto, hoje ninguém sabe ao certo como esses animais morreram. Eles parecem estar perturbados pelo estranho reflexo das águas do lago quando voam e caem. De qualquer forma, uma coisa é certa: o lago de Natron é tão intrigante quanto perigoso. Em 2014, um lago foi misteriosamente formado em Gafsa, uma cidade do sul da Tunísia, chamada Praia de Gafsa. Este lago, do nada, tornou-se desde então uma atração popular para os habitantes locais, mas não é sem seus riscos. Na verdade, cientistas e autoridades não estão satisfeitos com o súbito aparecimento do lago. Eles até aconselharam os moradores locais a não mergulharem nela. A razão? Segundo o jornalista tunísio Lankdar Souid, a região está repleta de grandes depósitos de fosfato que podem deixar resíduos radioativos. Portanto, existe um risco real de que a água seja contaminada e carcinogênica. Em resumo, provavelmente seria mais sensato não dar um mergulho nas águas deste lago. Aqui está o Citarum agora. Localizado na ilha de Java, Indonésia, este rio é o mais poluído do mundo. Ela contém um pouco de tudo: mercúrio, chumbo, arsênico, resíduos domésticos e fezes de todos os tipos. A quantidade de resíduos tóxicos despejados na água pelas fábricas têxteis ao longo do rio não ajuda. Todos os dias, cerca de 280 toneladas de resíduos industriais são despejados no rio de 300 quilômetros de extensão, o que equivale a quase 1 tonelada por quilômetro. Não é de se admirar que o Citarum, que se tornou um depósito de lixo transportado pela água, tenha sérias consequências para a saúde dos 5 milhões de habitantes da região. Além dos cheiros horríveis que emanam do rio, muitas pessoas sofrem de doenças de pele como a sarna ou infecções respiratórias causadas pela inalação de poluentes. Diante de tal situação, o governo indonésio instruiu a polícia, o exército e o judiciário a reprimir as empresas que continuam a poluir descaradamente o Citarum. Além disso, serão instaladas câmeras de vigilância ao longo das margens do rio para facilitar a identificação dos responsáveis. Ao mesmo tempo, o equipamento de dragagem será usado em breve para limpar o rio. E para conseguir isso, muitos voluntários também estão dando uma mãozinha. No entanto, a missão parece ainda estar longe de ser cumprida. Em Derbyshire, perto de Buxton, há uma lagoa pacífica e paradisíaca chamada Lagoa Azul. À primeira vista, ninguém se recusaria a esfriar ali. Mas por trás de sua aparência tropical e exótica, este lago, outrora uma pedreira de calcário, é altamente tóxico. Sim, tomar banho neste lago seria como tomar um banho de lixívia. Pode causar irritações na pele, problemas digestivos e várias infecções. Isto se deve particularmente ao seu pH muito alto.
Portanto, para evitar que potenciais banhistas se aventurassem por lá, a Lagoa Azul foi tingida de preto pelas autoridades locais em 2013. Infelizmente, este método não funcionou por muito tempo. Ainda hoje, muitas famílias e grupos de jovens vão até lá para um momento de lazer, ignorando os sinais de alerta. Determinados a avisar o máximo possível os turistas sobre os riscos que correm, os habitantes locais encontraram uma solução muito mais original para manter-os afastados: despejar esterco ao redor do lago. Afinal de contas, as melhores soluções são às vezes as mais simples. Visto pela primeira vez em 1911, as cascatas de sangue, localizadas em Victoria Land, ao leste da Antártica e mais precisamente nos vales secos de McMurdo, têm sido há muito um verdadeiro enigma para os cientistas, principalmente por causa da tonalidade avermelhada da água, semelhante à do sangue. No entanto, um estudo publicado em 2017 revelou os segredos deste mistério. Assim, a tonalidade seria causada por uma água salgada rica em ferro que oxida em contato com ar, um pouco como a ferrugem. Quanto à sua origem, esta água bastante estranha viria de um lago subterrâneo aprisionado no Glaciar Taylor por mais de 1 milhão de anos. Além disso, os pesquisadores revelaram que a água permaneceu líquida em seu reservatório, apesar do frio. Como isso aconteceu? É muito simples. De fato, segundo Erin Petit, coautora do estudo, a água libera calor quando congela, e este calor aquece o gelo mais frio ao seu redor. Isto é possível porque a água é extremamente salgada. Hoje, se o mistério for resolvido, essas cascatas de sangue não são menos perigosas. A composição de suas águas é certamente muito tóxica. Felizmente, muito poucas pessoas têm a oportunidade de se aproximar dela e ainda menos aspiram a nadar nas águas da Antártica. Além disso, o que você achou desses corpos de água? Qual você acha que é o mais perigoso de todos? Sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários.